Satanás sabe que o que a igreja mais necessita é um reavivamento e reforma. Portanto, ele introduziu na igreja uma falsificação. Tem levado as pessoas a pensarem que, mudando a forma de adorarmos, mudando a música que cantamos, mudando nossos métodos de evangelismo, usando mímicas e dramas, entre outras coisas mais, que então vamos encher a igreja e a igreja vai ter um reavivamento. Mas nada disso é reavivamento, meus irmãos e irmãs. Eu me lembro quando fui da Igreja Central de Fresno, eu pastoreei essa igreja durante 20 anos. Quando eu recém tinha chegado, tinha um comitê de adoração na igreja. Eles eram os que diziam como deveria ser o culto, a ordem, como adoravam, etc. E na igreja, quando eu cheguei, era uma igreja que estava bem deprimida, bem fraca. Uma igreja de 1.200 membros e num sábado de manhã havia 100 pessoas na igreja. Estava bem fraca. E eu recordo que um indivíduo que estava ali no comitê disse nessa primeira reunião, quando eu assisti, ele disse: olha, essa igreja está em processo de morte. Essa igreja tem que reavivá-la. Vamos trazer uns teclados e vamos trazer bateria, então vamos ter música contemporânea para... Bom, pode ser que as pessoas venham e a igreja tenha um reavivamento. E eu olhei para ele, e a minha forma sempre é diplomática. E disse: isso não vai ocorrer enquanto eu estiver aqui. Porque o que traz o reavivamento não é isso. Aqui nós vamos centrar na pregação da palavra de Deus. Vocês não sabem, vocês não têm ideia do que ele fez. Ele cerrou a mão, empunhou. Eu pensei que ele ia quebrar a mesa. E eu vou dizer em inglês o que ele falou porque isso me impactou. Com o punho cerrado e o braço para trás, e eu não sei se quebrou a mão, até queria ver depois. E ele me disse: eu estou saindo daqui. Pá! E golpeou a mesa e nunca mais voltou à igreja. Que tipo de atitude? Essa é a atitude de uma pessoa viva espiritualmente que quer reavivar a outra? Meus irmãos e irmãs, a irmã White nos advertiu contra os falsos reavivamentos. Eu quero lhes dar uma tarefa. Leiam o Grande Conflito, um capítulo, o capítulo 28 do Grande Conflito. Leiam. A verdadeira conversão essencial. Mas, lamentavelmente, esse título não exprime o verdadeiro sentido. O título que a irmã White deu é Modern Revivals, Reavivamentos Modernos. É um capítulo que consta de 18 páginas, um capítulo longo, onde ela fala do falso reavivamento que vai ocorrer antes do verdadeiro reavivamento. Eu vou ler só uma citação. Tenho outras, mas vou ler só o do Grande Conflito, 516 e 517. Diz ela: os reavivamentos populares são provocados demasiadamente, muitas vezes chamados à imaginação, que excitam as emoções e satisfazem a inclinação pelo novo e extraordinário. Entenderam o que ela disse? Os reavivamentos populares são provocados demasiadamente, muitas vezes, por chamados à imaginação, que excitam as emoções e satisfazem a inclinação pelo novo e extraordinário. E logo diz: os conversos ganhos desse modo manifestam pouco interesse pelo testemunho dos profetas e dos apóstolos. O serviço religioso que não venha revestido com um caráter um tanto sensacional não tem atrativo algum para eles. Uma mensagem que apele para a fria razão não desperta ecos neles. Não tem em conta as claras admoestações da palavra de Deus, que se referem diretamente a seus interesses eternos. Isto aqui descreve muitas igrejas de hoje, não só as que estão por aí, mas as adventistas também. O poder de piedade há desaparecido quase inteiramente de muitas igrejas. Os piqueniques,
as representações teatrais nas igrejas, as quermesses, casas luxuosas e ostentação pessoal têm aleijado de Deus os pensamentos das pessoas. Terras e bens, ocupações mundanas enchem a mente, enquanto as coisas de interesse eterno as consideram apenas dignas de atenção. Vocês estão entendendo a diferença entre o verdadeiro reavivamento e o falso? Deus queira que entre seu povo haja um reavivamento genuíno, uma ressurreição da morte espiritual, que leve a uma mudança, a uma reforma da vida espiritual. Essa é a maior necessidade da igreja, segundo diz o Espírito de profecia. Isso é o que vocês querem? As igrejas representadas neste lugar. Isso é o que nós queremos e anelamos. Meus irmãos e irmãs, Satanás sabe que o verdadeiro reavivamento está ali perto, na esquina. E a irmã White disse que antes do verdadeiro, ele vai introduzir uma falsificação. E isso estamos vendo agora. A falsificação. Eu dou glórias a Deus porque esta igreja é uma igreja que se edifica sobre a palavra de Deus. A igreja interessada no verdadeiro reavivamento e reforma por meio da palavra do Senhor. E eu oro ao Senhor para que seja a experiência de todos nós, os que estamos representados aqui, os que vieram das diferentes igrejas. Porque é a mais urgente necessidade da nossa igreja hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. A quem o Senhor não imputa a iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. Quando eu me mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça. Inclina teu ouvido para mim. Livra-me rapidamente. Sê tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor Deus da verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vierem a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante de sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças, e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele, e bendizei o seu nome. Pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua verdade dura para todas as gerações. A ti clamarei, ó Senhor, minha rocha, não te silencies a mim. Para que, se tu silenciares a mim, eu não me torne como aqueles que descem para dentro da cova? Ouve a voz das minhas súplicas, quando eu clamar a ti, quando eu levantar minhas mãos em direção ao teu santo oráculo.
Não me afastes com os perversos e com os trabalhadores da iniquidade, que falam a paz a seus vizinhos, mas o dano está em seus corações. Dá-lhes de acordo com os seus feitos e de acordo com as perversidades de seus esforços. Dá-lhes segundo a obra de suas mãos. Retribui-lhes o seu deserto, porque eles não consideram as obras do Senhor, nem a atuação das suas mãos. Ele o destruirá e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque ele ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele e eu sou ajudado. Portanto, meu coração se regozija grandemente e com a minha canção eu o louvarei. O Senhor é a sua força, ele é a força salvadora dos seus ungidos. Salva o teu povo e abençoe a tua herança, alimenta-os também e eleva-os para sempre.